da liturgia de hoje. Caras irmãs e caros irmãos, a Igreja, muito sabiamente, quando nos apresenta diariamente, quando celebramos a Eucaristia, duas leituras, no domingo até 3, mas o normal são essas duas leituras, a primeira e o Evangelho em seguida. E a Igreja, como eu estava dizendo, muito sabiamente tentou fazer com que a primeira leitura, normalmente, que é sempre do Antigo Testamento, ou também das cartas de Paulo e outras cartas que nós temos, mas normalmente quando é do Antigo Testamento, que esta leitura, a primeira, esteja de alguma forma em conexão com a mensagem do Evangelho. Como que, para dizer, o Antigo Testamento preparou o Novo Testamento. O Antigo Testamento preparou a chegada e a missão de Jesus. Isto fica muito claro, muito evidente hoje. Nós temos na primeira leitura aquela belíssima, se não fosse também dramática, história de José. Os irmãos ficam com inveja dele, querem matá-lo e, felizmente, desistem disso e o vendem para uma caravana que está passando de negociadores, de comerciantes que estão a caminho do Egito. E como todos nós sabemos esta belíssima história de José, no Egito, José se torna uma pessoa de confiança do faraó e faz uma tremenda carreira, nós diríamos, a ponto de tornar-se até uma pessoa muito influente na corte do faraó. E sabemos que um belo dia, então, os irmãos de José, passando muita fome no seu país, vão para o Egito justamente para pedir ajuda e justamente encontram José, que ainda não reconhecem, e assim José, dando de comer para os seus irmãos, ele, por assim dizer, se torna o salvador desses irmãos, e não só desses irmãos, mas de todo o povo de Israel. Rejeitado, se torna aquele que salva. A mesma coisa nós ouvimos hoje nesta parábola que Jesus nos conta no Evangelho. O proprietário constrói uma vinha, arrenda essa vinha a vinhateiros e, quando ele quer recolher os frutos, os mensageiros são maltratados, se não até mortos. E até o proprietário, como nós vimos, envia por fim o seu próprio filho, e nós vemos muito bem o paralelo com o envio de Jesus ao mundo. Envia então o seu filho e eles raciocinam dessa seguinte maneira: este é o herdeiro, vamos matá-lo, então vamos nos apoderar de toda a vinha. É evidentemente uma parábola que caracteriza a missão de Jesus. Ele veio também para nos salvar. Ele veio também para nos anunciar uma boa nova, uma mensagem de salvação. No entanto, desde o início da sua vida pública, nós o acompanhamos no Evangelho, que nós ouvimos nesses últimos dias, nessas últimas semanas da Quaresma. Todo mundo tem dificuldade de aceitá-la. Os fariseus, os doutores da lei, a própria família, os próprios apóstolos ainda não entendem bem a verdadeira missão de Jesus, que veio para tornar-se um de nós e, obediente ao Pai,
doar pelo amor a sua vida até derramar a última gota de seu sangue no alto da cruz. Então, caros irmãos, a mensagem central dessas duas leituras, seja da história de José, seja da parábola da vinha, nos levam para o Salmo 117, onde o profeta diz: a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Esta é a mensagem principal. Jesus foi rejeitado e se tornou o salvador do seu povo. José foi rejeitado e tornou-se o salvador do seu povo. Jesus foi rejeitado e, no entanto, se tornou o nosso salvador. Ambos são rejeitados e ambos se tornaram salvadores. Agora, é muito bonito cada dia recordar o que nos dizem o Antigo e o Novo Testamento. Mas o importante não é apenas recordar. O importante é a gente sempre aplicar essas mensagens à nossa vida que estamos vivendo. E, com outras palavras, nós sempre devemos nos perguntar: e o que significa isto para nós? A pedra angular que foi rejeitada, ela se tornou a nossa salvação. Então a gente deve se perguntar hoje: e nós? Aceitamos a mensagem de Jesus? Aceitamos o que Ele nos ensina, não apenas por palavras, mas principalmente também por seus gestos e principalmente por sua doação total de vida? Aceitamos ou somos iguais àqueles que o rejeitaram ao longo da sua vida pública? E a segunda pergunta, diante desta belíssima parábola da vinha, que nós devemos nos fazer: e se aceitamos a mensagem de Jesus, somos realmente frutíferos, fecundos? Permitimos que esta mensagem de Jesus, dentro de nós, na nossa vida de cada dia, possa dar fruto? E, enfim, no final, a terceira pergunta: somos fiéis a esta mensagem ou desanimamos diante de qualquer dificuldade que aparece na nossa frente? Então, caros irmãos e caras irmãs, eis o tempo da conversão, eis o tempo da salvação. Estamos vivendo este tempo intenso da Quaresma, juntamente com a campanha da fraternidade. Vamos então pedir que, principalmente nesta Eucaristia de hoje, que nós possamos realmente crescer na aceitação da mensagem de Jesus a cada dia, que possamos dar frutos, que possamos ser fecundos ao vivermos esta mensagem na nossa família, no nosso trabalho, na nossa convivência na sociedade. E principalmente peçamos que nos tornemos cada vez mais fiéis, para que esta mensagem de Jesus realmente se torne, não só para nós, mas para o mundo inteiro, mensagem de salvação. A pedra que os construtores rejeitaram e que devia dar sustento a todo o edifício, tornou-se a pedra angular. Que nós, pela nossa vida, pela nossa fidelidade, pela nossa aceitação da mensagem de Jesus, deixando dar fruto em nossa vida, possamos nos tornar também pedras que sustentam o edifício da Igreja, que está no mundo para anunciar a todos a salvação. Assim seja.